Cumprimento os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus sobre todas as vidas. Faz de novo, Senhor. Faz de novo como aconteceu. Pentecostes, como o nome do Senhor. Culto e louvor. Sabemos que o Senhor ele tem grandes obras para fazer em nossas vidas. Sabemos que existe, nos dias de hoje, existe uma grande batalha. Batalhas espirituais travadas de uma forma tão grande, que se a igreja recebesse a revelação do céu, o tanto que o inimigo conspira contra o seu povo, com certeza nos armaríamos mais, seríamos mais vigilantes, porque a palavra do Senhor ela se completou de uma forma tremenda, aonde nós vemos Jesus pós-crucificação, andando por essa terra, 40 dias, pregando a palavra rema, a palavra revelada nesses 40 dias que Jesus andou pela terra, pós-ressurreição. Tremendamente, as pessoas que o encontravam se maravilhavam, os curiosos iam ver, aqueles que tinham dúvida faziam os seus testes, mas Jesus ele veio pregar a verdadeira palavra, a verdadeira igreja na face da terra. Vemos que ele veio de um tamanho grande testemunho, pregando, fazendo milagres, pregando a sua palavra. Mas nós podemos entender, o tamanho da revelação é Jesus já pós-ressurreição. Jesus pregando ali aquela palavra tremenda, ensinando para os seus discípulos, povoando aquela cidade, pregando a verdade, pregando a salvação, pregando as coisas que iam acontecer. Eu posso ver nos finais dos 4 livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, essa palavra revelada. E se você ver essa palavra, você vai ver que a profundidade que é Jesus ali testemunhando das coisas do céu. E hoje nós temos que buscar essa revelação, esse entendimento para cada vez mais fortalecer a palavra em nossas vidas. E que nós possamos estar testemunhando desse grande amor de Cristo que morreu para nos salvar. E hoje Deus falou no meu coração, quem prega a palavra vai entender muito bem o que eu estou falando, que você quer fugir do tema, mas o tema não foge de você. Você, mas eu vou pregar outra coisa. E Deus fala, não, mas eu quero que fale sobre isso. Eu quero que fale do meu amor revelado. Fale de propósito. Fale de sonhos de Deus. O sonho que Deus viveu quando trouxe o seu filho aqui na terra. Quais são os sonhos de Deus? Garanto que não era para estar essa bagunça que está hoje. Tanta coisas erradas, tantas coisas abomináveis, tremendamente erradas, coisas que assustam, as coisas santas, confrontadas por mentiras, por calúnias. A direita querendo provar que é certo. E a esquerda querendo provar que é certo. Essa briga que tanto nos ilude, essa briga desse mundo espiritual que tanto nos infernizam. O espaço que querem dar para a minoria errada, a qual nós temos que se calar para não ofender,
para não menosprezar. Sendo que nós sabemos que a porta do céu é estreita. Aqui pode ter um monte de lei, mas a porta de entrada lá é uma lei só. Então, igreja, ficamos com a verdade. Ficamos com a verdadeira palavra. Ficamos com o que foi revelado nessa palavra. Ficamos com essa situação da Bíblia, onde diz que nós temos que ser um testemunho. Ali como Jesus veio testemunhando, falando, vivendo, mostrando a todos o verdadeiro amor de Cristo. E hoje somente eu vim pregar somente o amor de Cristo por essa terra. O amor revelado, a qual o Senhor ele veio e trouxe para nossas vidas. E basta somente continuar o que ele pregou. E hoje eu vou estar falando de um assunto até simples. Vou estar falando sobre semente. Nós vemos na Bíblia ali vários assuntos que falam sobre semente. Nós sabemos que tem vários tipos de semente. Existe a lei da semeadura. E o semeador saiu para semear. Nós vemos vários assuntos que falam sobre isso. Mas e hoje, qual que é a pergunta que não se cala? Qual semente que nós estamos plantando? Semente da discórdia? Semente da ira? Semente da raiva? O que o nosso dia a dia tem nos fazer nós produzir de uma forma sem querer? Ah, mas eu não queria produzir isso, mas eu fui lá e plantei uma sementinha da discórdia. Ah, eu não queria, mas eu tive que aproveitar a situação e regar aquela semente da ira. Essa palavra ela fala sobre semente para nós vermos realmente o que nós temos vivido desse evangelho, o que nós temos comprovado desse evangelho, o que nós temos mostrado referente a esse evangelho, a nossa vida espiritual. Hoje nós vamos falar de um personagem que ele sim pode falar, eu sei o que é ser semente. E hoje nós estamos num dia que precisamos testemunhar do amor de Cristo. Testemunhar do verdadeiro amor de Cristo, para que ele não se entristeça quando nós chegar no céu, mas você não testemunhou, você não falou, você não plantou, você não abriu a boca. Então, essa passagem, essa situação, nós vamos viver. Então, a igreja que vem para receber uma palavra, não é verdadeiramente o que nós queremos ouvir, mas o que o Espírito Santo tem para falar para a igreja. E hoje a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele vai mostrar para nós, de uma forma natural, que ele está conosco todos os dias. Porque quando Jesus veio, ele falou assim, eu vou deixar o Consolador. E esse Consolador, ele veio realmente para consolar o nosso coração, tirar de toda a tristeza, de toda a amargura, de toda a ira, de toda a contenda, de toda a raiva. A partir do momento quando você dobra o joelho, o Espírito Santo começa a mover e você remete à plena paz do Senhor Jesus. E quando nós vemos ali que quando Jesus foi elevado aos céus, na palavra do Senhor ali, onde a gente vê aqui no livro de Atos, nós vemos ali a manifestação da igreja. Ali nós vemos no livro de Atos o estabelecimento, a formação. Obrigado. Deus abençoe, pastor. Nós vemos ali no livro de Atos a formação, como que estava caminhando a igreja. E hoje nós estamos ainda vivendo o livro de Atos. Então nós estamos numa fase onde que nós vemos ali no capítulo 1 do livro de Atos, nós vemos ali o estabelecimento, nós estávamos estabelecendo a igreja de Jesus Cristo.
Ali, quando nós vemos ali que Jesus estava elevado aos céus, o que foi a última coisa que a igreja viu quando Jesus foi elevado aos céus? Os pés dele. Então, a regra número 1 é um povo aos pés de Jesus. Essa é a verdadeira rendição. Os povos nos pés de Jesus, nós vemos ali no livro de Atos, a parte do empoderamento da igreja. Então, a primeira fase, onde nós vemos ali no livro de Atos, o estabelecimento da igreja, a igreja instituída. Jesus andando ali nos 40 dias, falando, pessoal, é assim, ó, vão por aqui, faça isso. No capítulo 2, nós vemos assim, o empoderamento, porque o Espírito Santo, de fato, como o louvor diz, ele fez ali a manifestação. Ele trouxe poder para a igreja. Então, nós vemos ali a igreja empoderada. No capítulo 3 de Atos, nós vemos ali a cura ali que teve, o evangelismo. Então, quer dizer, nós vemos a igreja chamada para fora. No capítulo 3, a igreja chamada para fora. No capítulo 4, nós vemos ali no livro de Atos o testemunho do Sinédrio ali. Então, a igreja testemunhando do poder de Deus. No capítulo 5, nós vemos ali onde a palavra do Senhor diz que fala sobre o coração da igreja. Todos conhecem o testemunho de Ananias e Safira. Como está o coração da igreja? No capítulo 6, nós vemos ali a palavra do Senhor vendo a formação do diaconato. Separação dos homens para cuidar da boa obra. No capítulo 7, nós vemos ali a vida de Estevão. Semente do Senhor. E é aqui que começa a nossa pregação. A vida de Estevão. O mover do Espírito Santo. O Espírito Santo, o agenciador missionário. Se for para colocar um tema nessa mensagem, o Espírito Santo, o agenciador missionário. O Espírito Santo fazendo toda a manobra, fazendo toda ali a situação aonde coloca a igreja para testemunhar, estabelece a igreja, faz a cura, faz os milagres, o atos do Espírito Santo instituído ali, mostrando verdadeiramente para que veio. Vemos Jesus sentado no trono, do lado do Pai, e vemos o Espírito Santo movendo. Então, esse estudo que vai ser feito hoje, essa palavra que vai ser dada hoje, é para que nós possamos trazer de novo a essência do mover de Deus em nossas vidas através da igreja. Para que o Espírito Santo se sinta à vontade em nosso meio para curar, para libertar, para salvar, para trazer avivamento, para trazer o poder de novo. E essa mensagem, ela vem de encontro ao nosso coração, porque o que ela nos dá? Ela nos dá autoridade. E é isso que nós precisamos no dia de hoje. Autoridade do poder de Deus. Autoridade na palavra, autoridade na leitura, autoridade no dobrar o joelho, autoridade em dizer, não é assim. Aquele crente dos anos 60, que era o protestante. Hoje, se perguntar para muitos crentes novos, você é protestante? Não, eu sou um crente normal. Vou para a igreja, rezo lá e normal. Ah, irmão, então você tem que aprender bastante. O pastor lembra aqui, que por que serviu o diaconato na porta da igreja? Para as pessoas não atacarem nós. O diaconato não é lá para ficar olhando para cima. As pessoas vinham e atacavam as coisas podres, atacavam coisas defecadas, atacava a igreja. Nos anos 60, aonde o poder de Deus, que segundo a palavra do Senhor diz ali, nós vemos em muitos livros, no testemunho do verdadeiro avivamento, onde o Brasil verdadeiramente saiu para o avivamento, tinha 2 na porta, cuidando para não jogarem pedra, não destruir a igreja, não quebrar as vidraças, não jogar as coisas
estragada na porta da igreja. Então existia uma força contrária dizendo para não crescer, não aumentar. E eles batiam bastante. E quanto mais batia, mais a igreja crescia. Aí o tempo foi se passando, anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000. E por algum motivo, a igreja teve um tempo de esfriamento. Hoje, para ganhar uma alma, tem que, se não tiver o poder do Espírito Santo, tem que chorar para a pessoa vir. Venha, por favor, venha, por favor. Então você veja a importância do Espírito Santo em nossas vidas para testemunhar desse amor, o Espírito Santo em nossas vidas para edificar a igreja. O Espírito Santo vai fazer com que os corações estejam alinhados com o Pai. O Espírito Santo vai fazer uma forma onde os corações vão ficar inflamados. O Espírito Santo vai fazer com que os corações sejam curados. Existe uma multidão lá fora, no vale da decisão, entre o mundo e entre a igreja. E qual a nossa função? Pedir para que o Espírito Santo mova o coração. Então, essa ilustração que nós estamos fazendo aqui é para nós estarmos na igreja primitiva. Todos nós. Vamos falar. A igreja primitiva. A igreja sofredora. A igreja sem cobertura. A igreja onde tem barrancos. A igreja onde tem pedras. A igreja onde tem um ali falando. E o Espírito Santo movendo. Hoje, pela facilidade que nós temos de buscar ali um louvor. Eu quero ouvir tal. Eu quero a pregação sobre tal. Antigamente não. Antes, palavra revelada, palavra rema, palavra de poder de Deus, aonde o Espírito Santo movia. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo é o único agente missionário que faz nós termos ligação direto com o Pai. Através de Jesus. E é esse agente missionário que nós vamos estar trazendo para o nosso dia a dia, para que possamos fazer a diferença, como verdadeiros cristãos, como verdadeiro homem e mulher de Deus, como aqueles que não aceitam negociar, barganha com Satanás, não aceitam, não, fique desse jeito que a gente vai devagarzinho, não. É o verdadeiro evangelho. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor o que aconteceu para que o Espírito Santo pudesse ter tanta autoridade. Houve uma abertura do céu e um legado para que acontecesse um milagre. Então nós vemos na Bíblia várias vezes que o céu se abre. O céu se abriu para subir Enoque. O céu se abriu para descer Satanás. O céu se abriu para subir Elias. Então nós vemos assim várias situações. E quando o céu se abre, algo novo acontece. Quando o céu se abre, milagre acontece. Quando o céu se abre, algo novo vai acontecer na vida. Então, no mínimo, quando nós temos que orar, o céu tem que abrir para que o nosso milagre venha. Então a nossa oração tem que atravessar esse forro, atravessar esse telhado, atravessar as nuvens, passar o primeiro céu, o segundo céu e atingir o terceiro céu, para que você atinja o coração de Deus, para que Ele venha com a sua mão sobre nossas vidas. A oração de amarrar sapato está descartada. Então vemos aqui a última, nós podemos dizer que essa foi uma das últimas manifestações aonde o céu se abriu. E algo novo aconteceu. Vemos aqui na vida de Estevão que ele estava pregando a palavra.
na sua sabedoria, em sua fé. Ele estava ali falando como Jesus agiu na vida dele, como Jesus estava agindo na vida da igreja, e os corações raivosos, os fariseus, aqueles escribas, todo aquele povo começou a ficar irado. A palavra, irmãos, faz com que o inimigo se ire. Então, eu peço para Deus que coloque essa palavra no seu coração de uma forma sucinta. Para que você pegue a autoridade aonde o Espírito Santo nos dá. Que a autoridade que Ele está nos dando é para que nós tenhamos atitudes diferentes. Atitudes santas. Atitudes com fé. Vemos nessa palavra aonde Estevão, ele serviu de semente. Estevão foi um grande mártir. Vemos ali que quando aconteceu a situação dele estar, praticamente ele pregando a palavra, vivendo aquela verdade, vivendo entusiasmado, ele teve a condenação. Vamos apedrejar. E nessa liberdade que ele estava ali de pregar a palavra, viver aquela verdade, uma coisa ele não olhou: para as pedras. Ele olhou para o céu. Então nós vemos aqui na vida de Estevão algumas características para que possamos crescer espiritualmente. Não olhe para as pedras que estão vindo. Não critique as pedras que estão no seu caminho. Não se importe com aquelas palavras de condenação que o mundo está te condenando. Não se importe com a ira que o inimigo se levanta contra a sua vida. Porque nós vemos que quando as pessoas começam a se olhar para isso, para as tribulações, para as dificuldades, para as pedras no caminho, para as pedras lançadas, para as situações de constrangimento, a pessoa enfraquece. Enfraquece de uma forma que fala: pastor, as lutas estão grandes, a dificuldade está grande, eu acho que eu vou dar um tempo na igreja. Piora. Há necessidade de fazer igual a Estevão. O que ele fez? Veio. Vamos para a Bíblia, senão vai ficar só nas minhas palavras. Livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Versículo 54. Atos 7. Aqui nós vamos falar de uma fase da igreja. A igreja sendo testada. E é essa mesma fase que nós estamos passando hoje. A nossa igreja, eu digo igreja em forma geral, ela está sendo testada. E como nós temos aqui a fórmula do sucesso, onde a igreja já sofreu, a igreja já foi perseguida, o povo de Deus já foi perseguido, mas hoje essa palavra vem com restauração da nossa identidade cristã. A identidade cristã, saber que nós estamos do lado do bem, saber que nós estamos do lado de Deus, saber que nós estamos do lado da salvação, saber que nós estamos do lado do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, nessas palavras que vão ser lidas aqui, vocês vão ver que o Espírito Santo ele entra como agenciador missionário. Vemos ali a palavra do Senhor dizendo ali em Atos capítulo 7, versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Por que eles rangiam os dentes? Por que eles se enfureceram? Por causa da palavra. Hoje o mundo está igual. Você pode até fazer esse teste. A hora que vinham os coitadinhos ali, pedir uma moedinha, tal. Fale de Jesus para eles. Eles mudam a visão, sim. Não, obrigado.
Eles querem a mão, querem ajuda, mas, viu, você tem que procurar uma igreja. Ah, já fui para a igreja. Eu teve um que fez assim comigo. Viu, você tem que procurar. Ah, já fui na igreja lá, não adianta. Então, nós vemos aqui que a palavra diz, e ouviram isto, enfureceram seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa é outra pregação. Mas vamos ficar nessa aqui, aonde a ira veio contra a palavra. Então aqui, irmão, nós vemos aqui uma batalha espiritual travada, aonde o diabo estava tentando tirar todo o brilho daquele que ia virar uma semente. Por que semente, pastor? Irmãos, aqui nós vemos aqui o sangue derramado. Aquele que morreu para que a palavra tivesse o testemunho. Aquele que aceitou morrer ser reconhecido por Jesus. Então nós vemos ali o que aconteceu. Ele estava de joelho. Ele estava dobrado o joelho. Podemos ver essa cena onde ele estava de joelhos dobrados. E quando começaram as acusações, todas as injúrias, ele não olhou a pedrada, qual eram os tamanhos da pedra que iam cair sobre ele. Ele olhou para o céu. Esse é um segredo do nosso sucesso. Não olhe para as tribulações. Não olhe para as angústias. Não olhe para as perseguições. São consequências. A partir do momento quando ele fitou os olhos no céu, ele fez algo tremendo na vida dele. Quando ele fitou os olhos no céu, nós vemos ali que Jesus se levantou. Quando que você viu na Bíblia, aqui no Novo Testamento, Jesus se levantar por algum rei, por alguma pessoa, por alguma situação, onde Jesus se levantou e reconheceu que foi um ato nobre? Ato nobre. Atos de justiça, a igreja está fazendo. Mas ato nobre particular. Vemos aqui que Jesus, o Rei dos Reis, ele baixou a sua batente. Como general, quando ele se levantou, ele deixou toda a sua glória para reconhecer o ato nobre daquele homem. Eu vou explicar melhor para vocês. Ele é general do exército. Quando Jesus se levanta, ele deixou a sua glória e disse para Estevão: estou junto com esse ato. Quando ele se levantou, ele deixou de ser general para ser o comandante da batalha espiritual que estava se travando ali. Ele podia ficar sentado. É isso aí, Estevão. Mas não.
ele se levantou, baixou a batente para reconhecer. Ato nobre. Eu não vou ficar fazendo aquele trazer para cá, trazer para lá, porque eu vejo que a igreja já entende essa parte espiritual. Não adianta eu falar o que você tem que fazer, o que você está fazendo, o que está movendo a tua vida, o que o novo evangelho. Não precisa. Não precisa. Nós sabemos aqui que ele teve que virar semente. E foi regado com o quê? Com seu sangue também ali. Seu sangue ali molhou a semente. Então há necessidade para que brote aquela semente, há necessidade de morrer para o mundo. Morrer para todas as situações. O mundo para nós não chama nada atenção. O mundo para nós não tem que chamar atenção. Morrer para o mundo é verdadeiramente nascer para Cristo. Vemos aqui que na situação dele, a situação que pode ter acontecido o quê? A condenação estava de um lado. A glória de Deus estava do outro. A partir do momento quando houve a condenação, houve ali o decreto, vamos apedrejar, o céu se moveu. Isso quer dizer o quê? Quando a igreja começa a ser apedrejada, o céu se move. Quando a igreja começa a ser perseguida, o céu se move. O mundo espiritual é assim, ele vai se movendo. Se move aqui, as perseguições vão ser grandes. Eu sei. Nós que temos um entendimento espiritual, a gente está vendo. É fórum, é não sei o quê, é direito. Nós estamos vendo que daqui a pouco vão começar a enxergar. Só que o céu vai se mover. E coisas grandes vão acontecer. Então prepare-se para virar semente. Prepare-se. Porque a partir do momento, quando ele começa a receber as pedradas, ele não está se preocupando se está doendo. Não está se preocupando, ele só, do momento que ele está de joelho, quando ele fita os olhos para o céu, ele consegue ver a maior maravilha de todos os tempos, que eu acredito que está na palavra revelada no Novo Testamento. Ele consegue ver a última parte ali onde a Trindade está reunida, onde o Espírito Santo está com ele, Deus sentado no trono e Jesus do lado do pé. Imagine, igreja, nós orando, nós buscando, clamando ao ponto de morrer para o mundo, o Espírito Santo do nosso lado, Jesus de pé falando assim, eu vou fazer, vai acontecer. Algo novo vai acontecer em nossas vidas. Algo novo vai acontecer no nosso ministério. Eu vou trazer pessoas, eu vou trazer vidas, eu vou curar, eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou trazer algo novo, eu vou avivar. Através da oração de um servo nobre. Tremendo isso, né? Que responsabilidade nós temos em nossas mãos. Que tamanha a responsabilidade de nós receber uma calúnia e olhar para o céu. Receber uma pedrada e olhar para o céu. Ao ponto de nós estarmos entendendo que aquelas pedras não vão servir para nos destruir. Tem outra função aquelas pedras. Podemos usar as pedras para fazer um altar de adoração. Podemos pegar essas pedras, fazer ali. Não, as pedras, toda palavra contrária, eu vou colocar debaixo do meu joelho. E Deus vai ser testemunha de toda acusação, de toda calúnia, de toda difamação, de toda perseguição, vai cair por terra. A partir do momento que nós entendermos esse nível de batalha espiritual que nós vivemos, de dobrar o joelho e algo novo acontecer, as pedras que vão vir, não vão para te destruir, vão vir para te edificar. E a partir do momento que você entender que pode fazer um altar sobre essas pedras, você também pode fazer pontes. Pedra serve para fazer ponte, né, pastor?
E a ponte, qual que é a diferença da ponte? Ela liga uma parte com a outra. Liga ao quê? Liga coisas que não estão consertadas em nossas vidas. Liga situações que não estão conectadas em nossas vidas. A palavra aqui diz que quando ele dobrou o joelho, olhou para o céu se moveu. Então a nossa função como igreja de Cristo, temos que entender que temos um agenciador missionário. A obra é dele, a igreja é dele, o crescimento é ele que dá. Temos que fazer um momento de entrega. Entrega na mão dele. Ele faz a justiça, o crescimento, faz a obra nova. Vemos aqui, foi a sequência, igreja, foi a sequência onde nós vemos ali a igreja sendo estabelecida, nós vemos ali onde a igreja viu os pés de Jesus, nós vemos ali onde a igreja teve o empoderamento, nós vemos ali onde a igreja testemunhou milagre, aconteceu cura, onde nós vemos ali o Espírito Santo agindo, só que nós não vemos na igreja, não vemos na Bíblia o Espírito Santo voltando ao Pai. O Espírito Santo está aqui, na terra. O mesmo agir que tinha, o mesmo agir de Deus que havia naquele momento, existe situação do nosso dia a dia. Então a regra que nós vemos aqui é clara. Olha para o céu. As coisas vão se mover. Jesus vai se levantar. Jesus vai entrar com a providência. E o Espírito Santo vai agenciar. Todas as nossas petições, todas as nossas angústias, tudo que vem contra nós, caia por terra. Seja eliminado. Isso eu falo, igreja, como oração individual. Isso eu estou pregando hoje, que o Espírito Santo está revelando, para crescimento individual. Não podemos olhar, mas o irmão tal, mas o fulano tal, mas o ciclano tal, mas é para crescimento. Porque nós vemos aqui que, a partir do momento quando Estevão, ele sentiu que ia ser apedrejado, ele disse aqui, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé, à mão direita de Deus. Você veja que privilégio. Irmãos, nós somos privilegiados pelo entendimento que a palavra nos dá. Somos privilegiados de todo esse entendimento que nós temos e não usamos. Por quê? Porque recuamos em algumas situações. Por que eu digo isso? Porque tem hora que nós não tomamos posse de quem somos e tem hora que nós nos calamos. Então, a lei da semeadura é fato. Há necessidade de morrer para o mundo, para que Deus possa fazer uma obra em nossas vidas. Vemos ali onde a lei da semeadura, onde o semeador saiu para semear e levou a boa semente. Só para entender, irmão, nós sabemos que existem 3 tipos de semente. Já vou concluir a mensagem. Mas é muito forte isso aqui, para entendimento de muitos. Existem 3 tipos de semente. A semente branca, a semente transparente. Irmãos, nós sabemos que a nossa palavra também, ela tem poder de germinar. Coisas espirituais nascem através da nossa palavra. Coisas acontecem através das nossas palavras. O mundo espiritual se move através das nossas palavras. Você pode ver que o mundo aí fora, ele está se movendo também
através da palavra de Satanás. Satanás, ele está vindo com ira, está vindo forte através da palavra deles. Então a batalha espiritual no mundo é muito forte. Então a nossa boca, ela tem poder através de palavras que são sementes de bênção lançadas no mundo espiritual, palavras de bênção que lança no mundo espiritual, acontece bênção. Assim como palavras de maldição, palavras de morte, nós também temos o poder de matar. Então essa semente da palavra, de lançar a palavra no mundo espiritual, lançar a palavra no mundo espiritual, é muito sério, igreja. Então nunca fale, eu não sou ninguém, eu não sou de nada, eu sou um triste, eu nunca dou certo, minha família nunca dá certo. Tem pessoas que falam naturalmente, imitam o mundo, não dá nada, se der, é bem pouquinho. Então, o mundo faz com que nós regredimos na autoridade. Mãe falando do filho, esse filho é danado. Vai ver o que quer dizer danado. Esse moleque, vai ver o que quer dizer moleque. Essa peste, vai ver o que é uma peste. Essa criança não para, vou dar um safanão. Ainda bem que ela está pulando, imagina a cadeira de roda. Então tem palavras que lançam no mundo espiritual, que o diabo, epa, o que você falou? Aí a mãe, no momento da ira, lança. Ao mesmo pai também, na menina de 12, 13 anos, ganha um batom da amiga dela. Nossa, filha, você parece o quê com esse batom? Não precisa nem falar a palavra. Você já entende o que eu quero falar. Pronto, a menina, nossa, eu com 12 anos, meu pai me chamou disso. Eu vou fazer só para irar ele. Aí pronto. Então, igreja, as nossas palavras, ela tem poder. A palavra ali incomodou muitos, ao ponto de se levantarem. Só que, igreja, o Espírito Santo, ele é nosso agenciador missionário. Ele que vai dar o passaporte, pregue para esse, que esse eu vou trazer para a igreja. Fale do meu amor para esse, que esse eu vou mudar a vida. Fale para essa família do meu amor, que as coisas vão acontecer. É esse agenciador missionário que nós estamos falando, de uma forma triunfante da igreja, que temos que tomar posse. Morrer para o mundo, não olhar para as pedras, não olhar para a tribulação, e ser reconhecido como um ato nobre na presença de Jesus. E o que nós temos feito de ato nobre? Uma boa pregação, um bom louvor, chegar na hora no culto, cuidar da família, entregar o dízimo. É algo mais, igreja. É o zoe de Deus. É a vida que Adão vivia antes de cair. É o falar com Deus, é caminhar com Deus, é entender as coisas do alto. O mundo jaz o maligno. Não queira criticar a administração do mundo. O próprio Satanás falou, viu, Jesus, você quer administração? Está comigo. Você quer negociar comigo? Então ele já falou, o mundo jaz o maligno, a administração, infelizmente, o poder está na mão dele. No poder que eu digo, o poder do secularismo. Mas o Espírito Santo vem com todo o poder sobre as nossas vidas, a qual nós pisamos na cabeça do diabo. Através de quem? Do agenciador missionário. Então eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, em nome de Jesus, e que nós possamos entender essa cena que chocou o coração de muitos. Ele pode ter caído ali apedrejado. Caiu apedrejado, morreu. Mas a conexão do espírito dele estava conectado com o Espírito de Deus.
Então, irmãos, vemos que a palavra do Senhor diz ali sobre o nosso corpo, o cuidado. Amém. Cuide mesmo. Viver um pouquinho mais. A nossa alma, nossas vontades, os nossos sentimentos. Os 3 sentidos ali, vontade. Mas o espírito, igreja. O nosso espírito tem que estar conectado com o Espírito de Deus. O nosso espírito tem que estar conectado com o Espírito Santo, a qual ele vai estar nos agenciando também no que fazer, no que falar, o que louvar, o que buscar e o que pregar. Vemos o Espírito Santo como agenciador missionário. Claro que a fase ali do mártir foi a fase da igreja. Ela foi instituída. Mas o que o Espírito Santo, como agenciador missionário, está pedindo para você mudar no dia de hoje? Se você me falar, não, ele não quer que eu mude em nada, eu estou completão, tem algo errado aí. Essa busca nossa, esse vazio de Deus, é que Deus coloca no nosso coração para que nós cada vez mais busque mais. E aquele que gosta de ler vai aumentar a leitura, aquele que gosta de louvar vai aumentar o louvor, porque tudo que nós sabemos parece que nós não sabemos nada. A busca é incessante. Então, quando o grupo de louvor vier aqui à frente, nós vamos lembrar da igreja primitiva. Lá, no faz de novo. Faz de novo, Espírito Santo. Faz de novo o mover sobrenatural. Aonde ele fortaleceu a igreja com fogo sobre nossas cabeças. O vento impetuoso. Toda a demonstração que teve ali do poder de Deus com o vento impetuoso, onde mostra o Espírito Santo, e o fogo de Deus, onde mostra o Espírito Santo, pedimos para Deus, faz de novo. Mas que esse fogo venha sobre o nosso coração. Que transforme o nosso coração, que o nosso coração esteja inflamado por essa obra, que o nosso coração esteja um coração de adorador. Que essa obra que nós temos em nossas vidas, nós possamos, cada um com o coração inflamado, chegar próximo do irmão, tão próximo, que aquele que não tiver com o coração inflamado, comece a ficar. E corações inflamados na presença de Deus, Ele faz uma igreja inflamada. Ele faz com que a igreja pegue fogo, e a vizinhança fala, ei, está pegando fogo na igreja. Como assim? Eu vi chamas lá dentro. Eu vi labaredas lá dentro. Eu vou lá domingo. A função da igreja é com que esses 4 cantos, os 4 cantos da igreja, a tua função é chegar, Senhor, eu creio em anjos, eu creio no poder de Deus, seus anjos à porta, seus anjos, Senhor, no altar, seus anjos no meio da igreja, e o Espírito Santo manifestando o poder dele. Faz de novo, Espírito Santo, inflama nossos corações de uma forma sobrenatural, e que nós possamos adorar o Senhor, Senhor, e que nós possamos buscar o Pai, e que Jesus se levante do trono de uma forma sobrenatural, e estenda a mão sobre nós, e fale, ato nobre, filho. Que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, como um perfeito adorador, sendo agenciado pelo Espírito Santo, em nossas atitudes, em nosso amor com a palavra, em nosso amor com o próximo. Senhor, faz de novo de uma forma, Senhor Deus, sobrenatural, que a Tua palavra, Senhor Deus, Pai, possa encorajar nosso coração, em nome de Jesus.